Do terceiro ano, como vão vocês? Tudo bem? Que maravilha! Acredito que estão todos bem. Neste momento, nosso dia de hoje, nós sabemos que nós temos a nossa aula de geografia, né? E a gente vai conhecer o nosso clima. Que gostoso! Nós vamos compreender exatamente como é esse clima, né? Que nós temos, que nós vivemos o nosso dia a dia, não é verdade? Então, vamos lá. Iniciando a nossa aula, veja bem essa figura, né? Essas duas moças aí, elas estão uma com uma nuvenzinha, né? De chuva. Essas imagens tem no livro de vocês, tá? Toda coberta de capa, protegida. A outra toda de bonitona aí, de maiô, de óculos escuros, uma bolsa com um desenho da praia. E em cima uma tem o sol e a outra tem a nuvem. Com certeza deve estar conversando uma com a outra aí, falando sobre o clima, né? Mas já parou que o nosso tempo, ela varia? Ou seja, o nosso clima, ela varia, né? Tem dia que está com sol, outros com chuva, e às vezes os dois, né? O sol e a chuva. Nos deixa até meio que confuso com o clima em que estamos. Será que a gente está no clima que é frio, calor, ou os dois, né? Frio e calor? Eu devo vestir o casaco? Devo vestir uma roupa mais confortável? Chapéu, boné, cachecol? O que eu devo usar, né? Isso é porque a Terra está envolvida por uma camada de ar, né? Que é chamada de atmosfera. Lembra que a gente teve no início do ano, né? A gente teve na primeira unidade, né? Sobre isso, né? Que o nosso ar, ele tem uma camada por cima, né? Do nosso planeta. Então, ele varia muito, né? De curto, ou de longo. Pode ser dias, pode ser semanas, que é o tempo que são as variações da atmosfera. Ou seja, esse tempo é a variação dessa atmosfera, né? Clima, o que é o clima, né? O clima é um conjunto das condições atmosféricas que se repete ao longo do tempo, com frequência, com determinado local, né? Ou seja, chuva em algum lugar, ensolarado em outro local, frio em algumas localidades, né? Por exemplo, eu tenho visto no Facebook que em Garanhuns, né, é bastante frio, que parece um outro país, que até neblina tem, fica aquela neblina, ou seja, escurece mesmo, né? Fica como se fosse aquelas nuvenzinhas frias, né? O ar mostrando que está frio, ou seja, a temperatura está realmente baixa, enquanto nós aqui, apesar, né, às vezes tem um sol, mas à noite às vezes fazem frio, ou seja, faz aquela mudança de temperatura. Tem momentos que temos com calor e tem momentos que a gente está com um pouco de frio, quando chega à noite, à tardinha, né? Então, veja a diferença de um local para outro. Isso significa o quê, tia? Como é que é isso? Como é que faz? A gente viu isso, né? Na primeira unidade. Isso quer dizer que a Terra está girando em torno de si. Ou seja, ela está girando em torno de si mesma. Vocês lembram disso, né? Que ela gira em torno dela. Ela vai se movimentando, né? Isso quer dizer que é o quê? Que nome se dará isso? Rotação, né? Vocês lembram que a gente falou sobre isso, sobre a rotação, né? Que em um local ela é dia, em outro local ela é noite. Veja essa imagem aí, né? Nessa imagem ela mostra exatamente isso. Em um local o sol ilumina, ela mostra a sua iluminação, sua radiação, né? E em outro local ela já não mostra, porque não chega para o outro lado. Então, como o outro lado é escuro, então o outro lado vai ficar noite, né? Varia de temperatura, sim. O sol está ali de dia, então vai dar o quê? Calor. E o outro, por ser noite, por estar escuro, pode ser que dê uma temperatura baixa ou não, né?
Então, é exatamente isso. É a sua rotação, que ela mostra o dia e a noite, né? Mas também, né? Também ela tem a sua outra forma de girar, ou seja, além dela rodar por si mesma, mostrando o dia e a noite, também ela tem outro movimento que chamamos de translação. Lembra disso, né, crianças? Translação, ou seja, ela gira e anda ao redor da onde? Do Sol. Essa imagem aí, se você olhar direitinho, né, até no livro de vocês, que está na página 38, vocês vão ver, né, lá no livro de vocês, para acompanhar melhor, que ela vai fazer essa translação e vai fazendo o quê? Os dias, que são o quê? Os dias do ano, que são 365 dias, né? Nesse 365 dias, são 12 meses, que é um ano, né? Então, vai fazendo isso aí. Através disso, o que é que pode trazer para nós, né? Com essa translação, com essa forma aí, né? Ela vai trazendo e dividindo, né? Vai dividindo em duas partes, ou seja, vai dividir em duas camadas, né? Que são chamadas de hemisfério, certo? O hemisfério. Esse visual aí tá mostrando o quê? Na sua rotação e na sua translação, ela vai colocar um clima para cada local do planeta. Ou seja, em um local pode ser primavera, em um local ela pode ser inverno, em outro local verão, outro local outono, entendeu? Mas não modifica assim. Não tem outro clima, só tem esses, né? Com essa rotação, alguma parte do norte, do sul, do leste, do oeste vai estar com alguma temperatura diferenciada, né? Ou seja, nesse visual aí mostra aí o nosso planeta virando um para o sul, um para o norte, né? Veja que tem dois lados. Um lado é primavera e o outro é outono. Ou seja, o lado sul está em outono e o lado norte está primavera. E assim vai sendo conforme o outro a rotação, ou seja, a rotação não, perdão, a translação, certo? Vá observando bem essas figuras e nelas tem mostrando direitinho aí como é que é aí para cada lado quando faz essa modificação, ou seja, quando ela faz essa translação, né? Do lado, quando ela vai mudando na posição do Sol, né? De acordo com o dia, a semana, com o ano, o mês, vai acontecendo o quê? Vai acontecendo que um lado sul é verão, o lado norte é outono, entendeu? Por aí vai, tá certo? Aqui tá explicando exatamente, né, as nossas estações, né? A nossa modificação, ou seja, a estação do ano são período em que o ano é dividido de acordo com as suas características climáticas ou até mesmo pela posição da translação para cada lado, ou seja, nosso lado, né, do nosso planeta, em que lado nós estamos. Pelo nosso clima que nós estamos, pelo nosso país, mas varia de estado para estado, nós estamos no clima de outono. Eu acredito que estamos no outono, no momento, né? Já indo, pegando para o inverno, né? Então, quais são essas estações? São 4. Primavera, verão, outono e inverno, né? Elas ocorrem ao longo do período de um ano, ou seja, cada um ela tem um período. E as 4 são período de um ano. Isso todos os anos, né?
as estações do ano e a primavera e o outono podem não ser bem definidos, ou seja, não tem uma definição. Tá? Um local que é primavera, mas pode haver chuva com o sol. O outono pode haver calor, mesmo com frio. O inverno pode vir com o sol, mesmo com a temperatura fria. Tá? Aquele sol lindo, mas está ventando bastante, está fazendo a temperatura um pouco baixa, né? Varia muito. As estações do ano são períodos que o ano é dividido de acordo com as suas características climáticas, como foi falado, né? A cada uma delas ocorre exatamente isso, né? Em algumas regiões não tem como distinguir as estações do ano, né? E há países que têm, né, locais tropical que possuem as 4 estações, os 4, bem direitinho, para cada tempo, né? Ou seja, para cada momento, certo? E as características das estações do ano. Quem é que não gosta da primavera, né? Primavera é uma estação mais linda. Por quê? Porque a gente já conhece ela, a gente já tem uma ideia, uma base de quando ela chega. Por quê? Porque são a presença das flores, seu brotar, aquelas flores bonitas, até aquelas extintas, né? Que muitas vezes já não está existindo. Então, tem que ter uma preservação dela para quando chega o seu período de nascimento, ela vir, né? E mostrar a sua beleza, né? E através disso a gente vê. E sua temperatura são super agradável. É uma temperatura bem agradável, né? Não é calor nem é frio. Então, como se fosse uma temperatura ambiente, né? E tem os animais, os vegetais, né? Ao longo do espaço, né? A sua primavera ele vai mostrando como os animais ficam de uma maneira mais ativa, vamos dizer assim, né? E em alguns determinados lugares, né, no hemisfério norte, esse clima, começa entre março e encerra em junho. Já em outros locais, no hemisfério sul, né, a primavera começa em setembro e termina em dezembro. Tá aí as datas para vocês, tá certo? Nossa, o verão, que clima maravilhoso e ao mesmo tempo, às vezes, incômodo. Diga, por quê? Porque essas crianças estão aí na praia, na piscina, porque é o dia que a gente pode, fim de semana, tomar um banho de mar, né? Se refrescar, ter aquele fim de semana agradável, divertido, né? Pode ser de piscina, num clube, ou numa casa de praia que tenha piscina, num campo, numa fazenda, né? Viajar para outros lugares, litorais, que possa ser conhecido. Ajuda muito. Mas compensação é um calor muito grande, né? Faz com que a gente sinta bastante calor. Às vezes o oxigênio fica um pouco seco, né? Fica bastante seco e às vezes dificulta um pouco. Traz alguns benefícios, outros não, né? Mas temos que saber viver para cada estação. Nosso corpo ele já tem o hábito, já tem o costume, já aprendeu, né? Por si só, de ter o funcionamento nas estações, né? Nessa época pode ser observada mudanças repentinas do tempo. Pode ocorrer chuva, né? De uma duração rápida, né? Que ela é muito conhecida como a chuva de fruta, né? E conhecida como chuva de verão ou convectivas, convectivas, apesar de serem rápidas, mas costumam ser intensas, ou seja, ser uma chuva forte, embora que seja rápida, né? Acontece normalmente no fim da tarde, quando as índices de evaporação das águas dos rios, lagos e mares estão mais altos, ou seja, quando vai chegando aquele horáriozinho de 4 horas, 5 horas, né? O ar já começa a ficar mais assim, quente, né? Por só a radiação solar na água ter colocado, lembra do gasoso, do líquido? Então, ela vai evaporar aquele ar bem quente, porque já recebeu toda a temperatura na água e pode causar, né, essa evaporação aí, que
criando aquelas nuvens, lembra? Para a chuva, que vai ser rápida, não muito. O outono, né? Por ser conhecida a estação das frutas também, né? Podemos ver nas quedas das folhas, quando a gente vê por aí nas praças, as folhas estão meio que amarrosado, né? Aí faz com que a gente veja que o outono está chegando, muda um pouco, né? Faz aquela queda, né? Verão para o inverno, ou seja, fica calor e frio ao mesmo tempo, né? E a gente fica nessa. Então, estamos no nosso outono. Acredito que estamos no nosso outono, né? Ou seja, é um pouco, fica aquela, né? As folhas amareladas, né? Cai. É por isso que a gente vê muito, né? E em alguns lugares acontece, né? E outros não, né? E a gente viu isso aí. E o inverno, chegou o inverno, né? Chegou o inverno, que apresenta temperaturas baixas, sendo com ocorrência de chuvas e em alguns lugares neves e geadas. Ou seja, em alguns locais ou países, geralmente quando o inverno está lá, ele tem a chuva e neve, né? Em alguns estados aqui no Brasil, tem chuva de granizo, aquelas pedrinhas de gelo, né? Então, o inverno é a estação que eu sei do outono e a primavera, ou seja, pós, né? Sua característica é com queda na temperatura, ou seja, fica baixa, fica frio, né? Quando não chove, fica ventando muito, né? As águas que nós utilizamos fica fria, água do mar, da piscina, então não tem como a gente ir para esses locais. Já é algo mais agasalhado, né? Já muda até nas questões das roupas também. Né? A gente não veste mais aquelas roupas mais confortáveis por causa do calor. A gente se agasalha mais, se protege mais contra a frieza do nosso corpo, que não suporta muito, né? Contudo, levado essa daquelas estações do ano, consequentemente o inverno, seu calendário apresentam basicamente duas estações, a seca e a chuvosa, ou seja, o vento muito forte acaba ressecando um pouco a nossa pele. É por isso que é importante usar hidratante na nossa pele, até mesmo um protetor, né? Porque de repente vem aquele sol forte, mesmo que esteja ventando ou frio. É o que acontece em alguns lugares que temos aqui em Pernambuco, como o caso em Garanhuns, Gravatá, né? São locais assim. Certo, crianças, que nós possamos aproveitar bem a cada nosso clima, né? Que o nosso clima, possamos aproveitar cada um deles com as frutas, com as flores, matos, enfim, cuidando do nosso clima também, que seja benéfico para a nossa saúde, né? E que vocês possam aproveitar bastante essa aula, pesquisando mais coisas, mas tenham curiosidade de ver como é o nosso clima, tá certo? A atividade vai ser passada para vocês, certo? Tenham um bom dia para vocês. Até a próxima aula.